Bom dia, bem-vindos a toda a Hash Talks Brasil. Bom dia. Estamos um dia inteiro de palestras muito boas, todos os palestrantes estão aqui, estão animados para a gente começar. Vai ser um evento ótimo. Comigo, agora, nessa primeira palestra, primeiro está o Stênio, nosso outro MC para essa manhã. Obrigado. E introduzindo o nosso primeiro palestrante, tinha que mute o feedback do YouTube aqui do lado. Vamos lá. Então, nosso primeiro palestrante, já começar, grande Ricardo Ferreira, lá da Elasticstack, que, cara, é companhia por trás do Elasticsearch, Kibana, Beam, muito bom. Ele vai se introduzir. Vamos começar lá. Ricardão, com você, irmão. Valeu, meu velho. Obrigado aí pela calorosidade e introdução. Bom, eu vou compartilhar aqui minha tela e aí a gente vai poder fazer a nossa brincadeira aqui. Bom dia, todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer estar aqui nesse evento que, cara, é um evento fantástico. Eu acho que todo mundo que está aqui é unanimemente fã da HashiCorp e das tecnologias e produtos que ela desenvolve. Então, isso faz com que a gente tenha não só mais do que um prazer de estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento que a gente tem, né? Essa apresentação, pessoal, eu vou estar focando na criação de provedores customizados para a Terraform, tá? Então, para aqueles que já trabalham com Terraform ou para aqueles que almejam trabalhar com Terraform, pode ser uma oportunidade, né? Além de aprender a como criar provedores, entender um pouco mais sobre como é que é, né, a estrutura interna, né, do Terraform, como é que ele gerencia estado, esse tipo de coisa. Tá? Para quem não me conhece, o meu nome é Ricardo Ferreira, tá? Eu trabalho como Developer Advocate na Elastic, né? A Elastic é uma empresa que a maioria das pessoas meio que conhece pelas tecnologias que ela desenvolve, né? Como Elasticsearch, Kibana, Logstash e Beats, né? Eu tô trabalhando na Elastic já há mais ou menos 3 meses e meio, né? Eu entrei recentemente lá na empresa, estou adorando. É uma empresa fantástica, usa Terraform massivamente lá dentro também, porque ela tem serviço de cloud, coisa do tipo. E antes disso eu trabalhava em outros fabricantes, como algumas pessoas podem me conhecer do trabalho que eu fiz com Kafka, né? Quando eu estava trabalhando na Confluent, ou porventura quando eu trabalhei na Red Hat, na Oracle, né? E a maioria das coisas que eu acho que, exceto Terraform, né, que entra na categoria de cloud, né, a maioria das apresentações e conteúdos que eu crio são focados em dados, né, em streaming de dados, Big Data, Analytics, né, mas eu também estou envolvido nessa parte de cloud. Terraform é uma tecnologia que definitivamente ela tem que estar em qualquer stack de cloud. Tá? Eu trouxe aqui os meus contatos, tá, pessoal? Então, para aqueles que quiserem entrar em contato por e-mail, tá aqui o meu e-mail da Elastic, pessoal, e meu Twitter, o meu handle do Twitter. Então, para quem quiser me acompanhar lá também, fica à vontade, tá? Bom, dito isso, vamos aí para o que interessa, né? Eu não vou desprender muito tempo aqui dando um one-on-one do Terraform, porque eu imagino que a maioria das pessoas, pelo menos, já deve ter ouvido falar do Terraform, tá? Isso aqui é mais para a gente balizar um conceito-chave que vai ser importante para que você entenda como é que é a arquitetura do Terraform, a arquitetura de provedores do Terraform, tá? Então, para quem não conhece Terraform é uma tecnologia que ela faz aquela pavimentação de uma infraestrutura, né? Então, ela é ideal para quando você quer fazer o deployment de uma aplicação, seja ela orientada a Cloud Native ou não, ela pode te ajudar a fazer aquela estruturação de uma infraestrutura de uma forma agnóstica e pragmática, para que você possa, na verdade, fazer esse processo ficar repetitivo, né? Ou seja, você pode criar essa pavimentação usando uma linguagem que ela é neutra, né? É uma linguagem chamada HCL, HashiCorp Configuration Language. E com essa linguagem, você pode utilizar para lidar com diferentes cloud providers e coisas do tipo, né? Eu acho que o Terraform faz de melhor, né? E esse é o conceito que eu gostaria de alinhar aqui com vocês, é o que a gente chama de gestão de estado, tá? Porque o que acontece? Se você olhar a um nível bem alto, o que o Terraform faz? Ele, na verdade, ele vai utilizar, usando a linguagem, né, HCL, você vai expressar a sua infraestrutura, né? E como você quer pavimentar uma determinada plataforma de desenvolvimento ou plataforma de deployment, e isso você vai expressar via código, obviamente, e todo código ele tem que ser executado, né? Então, quando você executa esse código, né, aqui está um exemplo, por exemplo, de um código Terraform, né? A gente vai chegar lá na frente, tudo no Terraform são recursos, né, ou resources. Você, na verdade, está instanciando, e lembra bem desse conceito, você está instanciando um estado, ok? O estado é a representação, num dado momento da linha do tempo daquele recurso, de como que ele foi, a última vez que ele foi executado, tá?
Então, quando você olha para o estado, você está olhando, na verdade, para o código executado. Tá? Então, por que isso é importante, pessoal? Você entender esse raciocínio. Tá? Já vou fazer uma demo aqui, isso vai ficar um pouco mais claro. Mas, quando você cria um provedor customizado para Terraform, é isso que você tem que lembrar. Você, em última análise, está escrevendo código que vai gerar um estado, ok? Tal como você desenvolvedor que já vem aí da carreira de seja front-end ou back-end, você já faz isso naturalmente. É só você pensar assim, o código que eu escrevo, ele vai gerar um estado, tá? A logística de como esse estado vai ser mantido e armazenado é que é meio inerente ao Terraform, tá? Mas, em última análise, você está escrevendo código para gerar estado, ok? Bom, a segunda dica que eu gostaria de deixar aqui, pessoal, é que existem vários provedores já prontos, tá? Então, uma coisa que, obviamente, cada caso é um caso, mas uma coisa que eu recomendo bastante é, antes de você começar o projeto de um novo provedor, dá uma olhada no site da HashiCorp se já não existe o provedor que você está procurando. Eu acho que isso aí pode evitar um tempinho de esforço, né? Todo mundo quer isso, né? E ainda assim, mesmo que você, de repente, não, mas o meu caso é peculiar, eu gostaria de criar um provider, ok, nada de errado com isso, mas eu acho que também é legal fazer esse exercício para você meio que se familiarizar como é que é a estrutura de um provider, né? É como diz aquele ditado, nada melhor do que entender como funciona a arte do que analisar a arte de outros artistas, né? Então, eu acho que isso aí é importante. Deixa eu só colocar o meu timer aqui para não perder o controle do meu tempo. Bom, dito isso, pessoal, eu gostaria de fazer aqui uma primeira demo, tá? Essa demo, na verdade, vai estar utilizando um provedor que eu escrevi, tá? Só que agora eu vou fazer essa demo focando no usuário, né? Ou seja, no usuário não, no operador, né? Aquele cara que vai usar o código do Terraform, que em última análise é um desenvolvedor, né? Se você parar para pensar. E aí, nessa demo, eu gostaria que vocês observassem como é que é a visão do usuário, da experiência com o usuário, tá? Então, só para contextualizar, esse provider que eu escrevi, ele foi para na empresa que eu trabalhava anteriormente, chamada Confluent, né? Uma empresa que ela é focada em ter um serviço de cloud para Kafka, tá? Eles têm esse serviço que eles chamam de Fully Managed Services, tá? E aí, na época, né, na verdade até hoje ainda, eles ainda não tinham um provedor, né, para Terraform, para esses serviços, né? E aí eu sempre, quando eu tinha interações com desenvolvedores, né, na comunidade, um evento, o pessoal sempre falava, pô, Ricardo, lá na empresa todo mundo trabalha com Terraform e a gente tem lá o uso massivo de uma arquitetura de ponta a ponta com Terraform, só que na hora de criar, né, o serviço da Confluent, a gente tem que ir lá e criar manualmente, né? A gente queria, na verdade, automatizar esse negócio todo. Então aí é um tipo de necessidade para esse... Oi? Eu acho que tem um eco aí, não tem problema. Esse é o tipo de necessidade que você, na verdade, deveria adotar para, poxa, não, esse é o trigger que vai te motivar a criar um provedor. Então, eu poderia criar aqui um cluster novo de Kafka manualmente, mas o que a gente vai fazer aqui agora é programaticamente, usando o Terraform, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo onde eu tenho aqui, né? Eu declaro aqui o meu provedor, que eu chamei de cCloud, porque o nome do serviço é Confluent Cloud, né? Eu chamei de cCloud. E aí esse meu provedor, ele espera que você passe usuário e senha de conexão, tá? Isso aqui, na verdade, já deveria ter mudado, porque hoje o Confluent Cloud já aceita você passar um token, um API token. Então, você poderia, né, passar isso aqui também. Quando eu explicar o código, você vai entender como é que você mudaria esse tipo de coisa, por exemplo, né? E aí eu estou definindo aqui meu usuário e senha como duas variáveis aqui do meu código Terraform, tá? Bom, isso aqui é pelo menos o meu código main. O principal está aqui, ó. Porque nesse meu código aqui, que eu chamei de Kafka.tf, na verdade, eu tô criando uma variável de lookup. Para quem conhece Terraform sabe que data, você pode fazer lookups do determinado recurso, né? Ou seja, você não está criando recurso, você está lendo o que já existe, né? Então, eu estou lendo o recurso chamado default, que é o que a gente chama aqui no Confluent Cloud de ambientes, né? Então, eu estou lendo esse ambiente. Por quê? Porque eu quero criar um cluster nesse ambiente aqui, tá? E aí eu estou definindo um recurso novo, que é um cluster do Kafka, que eu quero que ele seja criado na AWS, e esse aqui é a região da AWS que eu quero criar aquele cluster, tá? Com esse cluster criado, eu estou criando uma API key para aquele cluster. Então, repara que eu estou criando aqui uma referência desse API key para aquele cluster, né? Está lá em cima. E aí eu estou
exibindo aqui, eu quero exibir no final, né, o que a gente chama no Kafka de Bootstrap Server, né, que vamos chamar assim, é a URL de conexão para o Kafka, tá? Bom, esse é o código, né? Nada mais justo do que a gente executar para ver se funciona mesmo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou entrar aqui na pasta Examples, né, que é essa pasta aqui. Já já vou passar o link do GitHub que tem esse código, tá, pessoal? Então, fica tranquilo. E aí, nesse código aqui na pasta Examples, eu vou inicializar. Para quem trabalhou com Terraform sabe que o que o init faz é fazer um lookup e fazer um discovery de todos os provedores que estão ou instalados ou disponíveis para serem localizados. Então aqui, ó, eu já tinha o meu provedor instalado localmente aqui na minha máquina, tá? Ele não está no registro da HashiCorp, né? Porque isso é um projeto que eu fiz open source, de comunidade, não é nada oficial da Confluent, né? Então, por isso que não está lá, né? E aí ele encontrou aqui, ele colocou já aqui nessa pasta .terraform, que é a pasta local, uma cópia dos provedores. Então, se eu rodar aqui agora Terraform Plane, né, ele tem que, na verdade, conectar com o meu serviço do Confluent Cloud e verificar. Tem um cluster do Kafka com aquele nome? Deixa eu até recapitular o nome que eu dei, que eu esqueci aqui. Eu chamei de Hashtalks Brasil, né, cluster, né? Então, tem um cluster lá com esse nome? Não tem. Então, ele já está sugerindo aqui. Então, 2 recursos vão ser adicionados. Que recursos são esses? O cluster e o API Key. Então, eu vou agora executar esse código, né? Lembrando que eu não tenho nenhum cluster aqui, ó. Então, eu vou executar esse cara aqui. E ele já, pronto, já fez o negócio aqui, tá? Então, se eu der aqui um Ctrl F5 aqui no browser, ele tem que ter criado um novo cluster lá, Hashtalks Brasil Cluster, né? E aí, dentro desse cluster, se a gente pegar aqui no Cluster Settings, eu vou ter aqui o endpoint dele, ó. PKC 4N N6 WestWS. Então, vamos ver se bate aqui com a URL. É isso mesmo que ele colocou aqui, tá vendo? E aí tem o API Key aqui, que começa com 2BP e termina com XJ. Então, se a gente for aqui em API Access, tem que ter uma API Key aqui com isso aí. Então, repara que eu sistemicamente e atomicamente criei o meu cluster e o meu API Key numa transação só, tá? Em linhas gerais, pessoal, todo provider Terraform, ele na verdade está fazendo uma chamada remota, tá? Então isso é importante você saber, uma chamada remota por quê? Né? Porque você está criando um recurso que está disponível remotamente, né? É igual um provider da AWS, né? Quando você vai lá e cria, eu quero via Terraform criar um bucket no S3, por exemplo, né? Quando você executa o código do Terraform, o Terraform ele estabelece uma comunicação com a AWS via RPC, seja HTTP ou qualquer outro protocolo, só que aquilo é uma chamada remota, tá? Então é importante você ter essa noção, porque não existe atomicidade dentro de um código Terraform, né? Ou seja, tem uma porção de coisas que podem dar errado durante a criação ou leitura de um recurso, tá? Então é esse tipo de coisinha também que na hora que você estiver escrevendo um provedor, você tem que ter em mente, tá? Na hora que a gente explicar a parte do código, vocês vão entender que mecanismos de resiliência você tem que estar preocupado, tá bom? Mas isso aqui só foi para você entender, né, como é que funciona da perspectiva do usuário ou do consumidor do código Terraform, do provedor, como é que você vai utilizar, tá? Então, vamos lá, continuar, e aí a gente vai começar a discutir aí sobre a parte de código, né? Eu acho que a parte do código é a parte mais interessante do negócio. Só um detalhe, tá? Eu fiz essa apresentação uma vez, né, de um outro formato, porém parecido com o que eu estou fazendo aqui hoje, em que no final eu vi que algumas pessoas estavam assim, poxa, elas queriam aprender mais até nível conceitual de Terraform. Então, uma dica que eu dou é esse livro aqui, Terraform Up and Running, tá? Esse é um livro muito bom, que, cara, vai bem alto nível e bem baixo nível no conceito do Terraform, que é um tipo de livro que eu gosto, né, de utilizar para isso, tá? Bom, por que criar providers do Terraform? Rapidamente aqui, eu não quero perder muito tempo com isso, eu quero ir direto para a parte do código, mas isso aqui é interessante só para você falar assim, poxa, será que de repente eu não poderia usar uma outra estratégia para fazer esse tipo de coisa? Então vamos lá. Primeira razão por que você gostaria de criar um provider do Terraform. Porque a minha empresa, ela oferece serviço de nuvem. Cara, você tem que prover experiência para o desenvolvedor, né? É o que a gente chama de developer experience. Então, criar um provider para Terraform é um must, tá? Como eu falei do exemplo que eu dei anteriormente, né, você de repente tem uma arquitetura de ponta a ponta e que só um serviço ele não faz parte, né, da orquestração via Terraform. Então, cria um provedor para isso, né?
Uma coisa que eu já vi algumas empresas fazendo é utilizar Terraform e provedores customizados para que você possa fazer testes de verificação e de performance, né? Porque, por exemplo, imagina que você tem um serviço que você quer fazer um teste de performance peculiar, né, para testar uma determinada situação de carga, de estresse, e em conjunto, né, com tudo aquilo que você tem que fazer deploy, você tem que fazer aquela parte de pavimentação da infraestrutura, né? Então, de repente, você pode criar provedores customizados focados só nesse teste, né? Tem algumas pessoas que fazem isso e é uma estratégia bem interessante. Ou seja, não é um tipo de provedor que eles deixariam disponível para terceiros utilizarem, é para fins próprios internos, né? Ou, né, como eu gosto de brincar, você é um desenvolvedor Go que está procurando alguma coisa para fazer, né? Então, eu acho que é um excelente exercício criar um provedor para Terraform, tá? Bom, vamos mergulhar aí no código. Essa é a parte que eu gostaria de chegar. Pessoal, para quem já leu essa parte da documentação lá no site da HashiCorp, né? Eu gosto da documentação da HashiCorp porque ela é bem gostosa de ler. Eu acho que ela tem um formato assim que ela deixa as coisas bem claras, né? Mas o que eu senti, né, na época que eu estava procurando conhecer mais sobre essa parte de criar um provedor, porque eu tinha essa necessidade de criar e eu tive que estudar lá na documentação, é que a documentação ela é completa, porém ela deixa muita coisa implícita, ela deixa alguns conhecimentos, alguns conceitos assim muito tipo, não, eu vou deixar que você chegue nessa conclusão, sabe como é que é? Então, o que eu trouxe aqui, pessoal, é uma forma diferente de você pensar no código do provedor do Terraform, que eu acho que vai criar um mapa mental mais simples na sua cabeça. Pelo menos funcionou para mim, tá? Depois que eu... é isso assim? Então, agora é simples, tá? Então, o código que você vai estruturar é isso aqui, ó. Você vai criar um código main no seu código Go. O propósito desse código main é basicamente instanciar o provedor. Ponto. Não tem muita coisa que você tem que fazer ali, pessoal. Se tiver mais do que isso, você está fazendo mais do que deveria, tá? E aí, repara que esse provedor que ele está instanciando, você vai ter um outro código Go que ele vai definir o código do teu provedor, tá? E quando eu falo definir, eu estou basicamente falando de esquemas, tá? Por exemplo, lembra lá que no meu provedor, eu defini que o meu provedor espera um usuário e senha? Isso é um esquema, né? E você está definindo qual é o contrato de utilização do teu provedor, tá? Então, esse contrato ele vai ditar, por exemplo, como é que o usuário vai interagir com o teu provedor, quais parâmetros o provedor espera, quais parâmetros o provedor ele vai te oferecer depois que ele for executado. Então, isso é o que a gente chama de definir o teu provedor. Eu vou mostrar o código que vocês vão entender melhor, tá? E aí, durante a definição do teu provedor, você vai ter duas estruturas clássicas, ou vamos chamar de recursos clássicos, que o seu provedor vai definir, tá? Recurso número 1 é o que a gente, por coincidência, chama de resources, ou recursos, tá? Então, o teu provedor, ele vai definir um ou mais recursos, né? Então, um exemplo lá do provedor que eu criei. Um dos recursos que estão disponíveis no meu provedor é o recurso de criar clusters Kafka, né? O segundo que tem lá dentro, é criar API keys, tá? Naquele exemplo que eu dei, não estava lá, mas o meu provedor também ele cria um ambiente, um environment. Esse é um outro recurso. Então, recurso é tudo aquilo que o teu código provedor o teu provedor, ele vai criar e gerenciar, né? O que eu digo gerenciar? Porque ele vai criar, apagar, remover e atualizar. É um CRUD, tá? Inclusive, fica com isso na tua cabeça. Por trás de todo recurso tem um CRUD, ok? Ou pode não ser que você defina recursos, você pode definir data source, né? Que nem o exemplo que eu dei do ambiente, né? Ou seja, às vezes o recurso ele já existe lá no lado do servidor, só que o teu código Terraform, você tem que trazer aquela representação para dentro do teu código, para ele formar, né, o conceito de estado, né? O state, que fica armazenado localmente junto quando você executa o código do Terraform. Então, para isso, você vai criar um data source. É uma forma de você fazer lookup de um recurso ou dado, né, que já existe, tá? E por trás de cada recurso ou data source, você vai ter um SDK cliente, tá? O que é um SDK cliente, pessoal? É como o próprio nome implica. Aquilo ali vai ser a API ou SDK que você vai utilizar para interagir com quaisquer que sejam esses recursos que são externos, né? Então, vamos dar um exemplo prático aqui que nem tem a ver com um provedor que eu criei. Se você olha, por exemplo, o provedor da AWS, está lá no GitHub, é público, se você pode ir lá, você vai ver que no código do provedor, ele faz chamadas para o AWS SDK Client, né? Que é escrito em Go.
Então, na verdade, qual é o papel daquele SDK na arquitetura do teu provedor? Ele está encapsulando, né, a comunicação com o teu serviço, que ele é remoto, de forma que o teu provedor ele não perca muito tempo, né, lidando com coisas do tipo, eu tenho que fazer serialização e deserialização de JSON, eu tenho que pegar esse mapping aqui e transformar para representação. Cara, tudo isso aí tem que ser abstraído, deve ser abstraído. Nem sempre é possível, como, por exemplo, no meu caso, eu tive que escrever o meu próprio client SDK para comunicar com o Confluent Cloud, tá? Por quê? Não existia ainda na época, tá? Agora, por que eu estou enfatizando isso? Porque muitas das vezes você está lidando com uma tecnologia que você já tem um SDK, tem que ser em Go, né? Obviamente, né? Para poder funcionar. Mas se você já tiver um SDK, cara, a minha recomendação é use, tá? Porque você vai poupar, né, um tempo muito grande, tá? Se você não tiver que escrever esse tipo de coisa. Por exemplo, no meu caso, eu posso falar para vocês categoricamente que sei lá, se eu demorei 2 semanas e meia criando esse provedor aqui, metade disso aí foi escrever no cliente SDK. Então, é só para você ter uma ideia mais ou menos de esforço, de quanto que isso representa, né, na criação de um provedor. E não se engane. Às vezes, quando você está escrevendo o código do seu provedor, você vai começar a questionar coisas do cliente SDK. Eu tive que fazer isso várias vezes. Do tipo, no meu cliente SDK, eu expus 3 parâmetros que eu achei, né, que seriam interessantes na hora de criar o recurso XPTO. E aí, na hora que eu estava efetivamente criando o provedor, eu comecei, cara, putz, mas esses 3 não é suficiente, eu precisaria de mais esse outro aqui. Então, eu tive que voltar lá no meu código do SDK e falar, não, eu vou mudar para agora ele expor 4 parâmetros em vez de 3, entendeu? Então, esse tipo de vai e vem, que é muito comum em projetos de engenharia de software em geral, né, acontece também aqui, tá? Então, não ache que criar provedores Terraform vai ser um tipo de engenharia muito diferente do que você já faz hoje em qualquer outra tecnologia ou linguagem, tá? E aí, como eu falei anteriormente, cara, por trás de cada resource ou data source, aquilo é um CRUD, tá? Então, pessoal, isso é interessante você pensar, porque às vezes a gente olha para um código do provedor de Terraform, pelo menos eu senti isso quando eu olhei, por exemplo, os existentes e falei assim, nossa, esse negócio é complicado pra caramba. Mas aí quando você para assim, tipo, respira fundo, olha a fundo o que o código está fazendo, você vê, opa, peraí. Aqui eu estou vendo que esse recurso nada mais é do que ele está definindo aqui uma série de funções de callback, como cluster create, cluster read, cluster update, cluster delete, e cada uma dessas funções aqui, por exemplo, o cluster create, o que ele faz? Ele vai fazer uma chamada remota para criar o recurso. E eu fiquei pensando assim, porra, mas eu faço isso hoje, né? Eu, como desenvolvedor, eu já criei vários CRUDs aí, né? E não é tão complicado assim, entendeu? Então, quando você começa a olhar dessa forma para o provedor, você vê que, poxa, tem um esforço, né? O esforço é inerente, o esforço é difícil de evitar, mas não é uma coisa assim, pô, não é ciência de foguete, né? Então, você passa a ficar um pouco mais confortável, pelo menos eu tenho esse problema, né? Eu tento me sentir confortável com uma determinada implementação para depois começar a efetivamente implementar, do que simplesmente, cara, vou meter a cara e vamos ver o que dá depois. Não, primeiro eu preciso entender como é que é a estrutura do negócio, tá? Então, esses mapas mentais, eles facilitam e são importantes, tá bom? Bom, e da mesma forma, né, eu falei que por trás de cada recurso tem um CRUD, por trás de cada data source é um mini CRUD, né, que só tem a operação de read, porque lembra, o data source ele vai fazer um lookup de um recurso existente. Então, a única operação que, quando você vai definir um data source, você tem que definir é a operação de leitura, né? Porque você vai ler o dado que já existe, tá? Não existe criar, apagar ou atualizar, tá bom? Bom, agora que a gente já focou nessa parte, pessoal, eu vou agora fazer uma segunda demo, só que agora vamos fazer um walkthrough de código, né? Para aquele código daquele provedor, para a gente se familiarizar um pouco com essa estrutura que eu meio que por alto defini aqui. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu fechar aqui de novo. Vamos voltar aqui com o meu Visual Studio Code. E aí, o código desse provedor, antes que eu me esqueça, tá? Deixa eu passar aqui o link do GitHub, que tem o código desse provedor. E eu vou deixar isso aqui. Cadê a minha janela do Zoom? Para que eu possa colocar no chat. O Zoom, ele sempre dá um jeito de esconder a janela de chat, eu não sei porquê. Vamos fazer o seguinte, deixa eu terminar a apresentação, que a gente está correndo quanto tempo aqui, e aí no final eu compartilho o link, tá? Porque aí eu acho que depois que eu
não compartilhar a tela, a janelinha de chat, ele volta a aparecer aqui. Sumiu aqui do nada. Mas vamos lá. O código é esse aqui, eu já fiz o clone aqui do repositório. Então, depois dessa pasta exemplos, você vai ver que todo o código ele está meio que espalhado aqui, né, na pasta raiz aqui do projeto. O principal é esse código aqui chamado main.go. Eu vou até dar acho que isso aqui vai facilitar para vocês lerem, né? O principal é esse código Go. Deixa eu fechar o terminal que a gente ganha espaço. Então, repara que o meu main, ele nada mais está chamando essa chamada para esse plugin, que faz parte do SDK da HashiCorp, tá? E aí eu estou registrando um provider, né, nessa função de callback aqui. Então, repara que ele está retornando um provider. Então, esse cara, ele é simples assim. O propósito dele, registrar o teu provider. Ponto final. O teu provider, por sua vez, né, deixa eu abrir ele aqui. Aqui. O teu provider, ele tem que, como eu falei para vocês, ele tem que definir a estrutura do provider, né? Os esquemas de entrada e saída, né? O que ele espera, o que ele vai mostrar, além dos um ou mais recursos e um ou mais data sources, né? Então, vamos começar com os esquemas. Então, eu estou criando aqui uma função provider que retorna um ponteiro para um provider, é simples assim, esse é o contrato de assinatura da função. E aí eu estou fazendo o seguinte, ó, esse provider aqui, ó, quando você vai na implementação lá dele, é um struct que você vai ter, na verdade, você está definindo esse struct e você está instanciando, né, essa estrutura de dados. Então, aqui eu estou dizendo, ó, eu quero desse struct, eu quero definir um esquema, tá? Em que dentro desse esquema vai ter um usuário e senha, né? O usuário é do tipo string, a senha é do tipo string, e aí você pode usar essas primitivas aqui do tipo, não, a senha, inclusive, ela é sensitiva. Ah, por que isso aí? Porque lembra que eu falei que todo código Terraform ele gera um estado? Aquilo é um text file que vai ficar localmente, né? Seja no teu disco ou num ambiente remoto. Então você pode, se você colocar essa flag como true, ele vai fazer um hashingzinho da senha e não vai apresentar. Então alguém que for tentar lá ler não é impossível, tá? Existem formas de você, na verdade, ler a senha e decodificar, mas vai dificultar um pouco, vai deixar menos óbvio, pelo menos, né? Então, se você realmente estiver preocupado com esse tipo de coisa, é legal utilizar outras tecnologias que façam encapsulamento de credenciais, tá? Bom, e aí você pode opcionalmente também definir funções de validação, do tipo, validar o input do usuário, né? Se ele de repente colocou um dado errado no formato específico. Aqui eu não validei nada, porque eu só quero que ele passe o usuário e senha. E aí, como eu falei para vocês, ele vai definir também opcionalmente um ou mais data sources e um ou mais recursos. Aqui no meu caso, eu defini uma lista de data sources para um data source para um ambiente, porque eu quero fazer lookup de ambientes, e eu também quero com que o usuário consiga fazer lookup de clusters, né? Os que já existem. E na lista de recursos, eu quero deixar que o usuário seja capaz de criar ambientes, clusters e API keys, tá? Repara que para cada um deles, eu estou simplesmente fazendo o que ele espera é uma função de callback, né? Ou seja, quando ele tentar fazer aquilo ali, qual função de callback vai definir aquela operação. E aí aqui embaixo, olha que interessante. Você pode opcionalmente também, né? Isso aqui é meio que um hack que a API te dá. Você pode plugar o que a gente chama de configure context, tá? Então, no meu caso aqui, o que eu faço? Esse aqui é um callback que na hora que o teu provedor é instanciado, ele vai pegar aquele usuário e senha, ele vai fazer um login, tá? Porque na minha API lá do Confluent Cloud, na API do Confluent Cloud, depois que você faz login, ele te retorna um token, é um stringão que representa um token. Então, eu estou mantendo esse token aqui, que eu estou chamando de sessão, né, localmente, né, como uma variável local. Você não vê isso, em parte alguma você vai ver esse negócio, mas está ali, né? Por que isso é importante? Eu vou dar um exemplo aqui da função de callback que cria o cluster. Ricardão. Pode falar. 2 minutos, irmão, por favor. Eu tô controlando aqui. 2 minutos e 20 segundos. Estamos chegando lá. Valeu, meu amigo. Então, nessa função de callback aqui não, desculpa, esse aqui é o data source. Eu vou pegar aqui o cluster, resource cluster. Então, aqui no resource cluster, ele está, na verdade, definindo aqui a minha operação de CRUD, ó, create, read, update, delete. Vou mostrar aqui que para cada um deles tem uma função que basicamente executa, né, aquela operação de CRUD. Mas o mais importante disso é que se eu chegar aqui, por exemplo, no cluster create, olha só, na assinatura da função, você tem esse objeto aqui chamado context, tá vendo? E esse objeto chamado meta.
Então, olha só o que eu estou fazendo. Eu estou recuperando aqui a minha variável meta, que é um parâmetro que é passado para mim via callback, né? Ou seja, é o runtime da HashiCorp que me dá esse parâmetro. E a partir dele, eu posso recuperar aquela sessão que foi criada quando eu estava instanciando o meu provedor, né? Então, eu estou recuperando que uma variável que já estava lá. Você pode criar quantas você quiser, né? E aí, olha o que eu estou fazendo aqui. Essa chamada aqui, ó, ela já é uma chamada... Eu tô organizando o estado local, né? Que eu vou guardar em disco, que é resultado da minha chamada remota. Tá vendo? Isso aqui é uma chamada remota para o SDK cliente. E aí, depois que essa chamada remota ela executa, eu estou populando aqueles estados com os dados que vieram lá dentro. Tá? Então, quando você olha num código Terraform, você inspeciona lá o terraform.tfstate e vê uma coisa que nem essa aqui, ó. Aqui, por exemplo. O API Key, por exemplo. Então, você está vendo aqui que ele tem uma série de informações de estado, né? E de onde que veio isso aqui, né? De onde que foi populado? É dessa chamada remota aqui do... deixa eu voltar lá para ele. Não, eu estava mostrando o API Key, né? Então, é esse aqui. Resource API Key, API Key Create. Então, quando eu fiz a chamada remota, você vai lá e popula esses dados de novo. Lembra que eu falei lá no início da apresentação? Em última análise, o que um código provedor Terraform faz? A gente tem 20 segundos aqui, então só para a gente fechar. Em última análise, o que um código provedor Terraform faz? Ele vai criar uma série de CRUDs em que esses CRUDs vão subsidiar o estado que vai ser armazenado localmente do teu provedor. Pessoal, é isso. Tá? Obviamente, a gente precisaria de muito mais tempo, né, para explorar todos os detalhes específicos, mas eu acho que isso dá, né, um overview muito interessante para você entender assim, poxa, não, legal, eu acho que isso aí dá uma visão de como é que eu posso começar o meu projeto. E aí, a minha dica de $1 milhão é o seguinte: faça o que eu fiz e o que é o que todo mundo faz. Antes de você começar o projeto, pega um provedor já existente, usa como exemplo, usa como referência. Por isso, eu vou parar de compartilhar minha tela e eu vou colocar aqui no chat, né, o GitHub do meu repositório. Ricardo, muito obrigado, cara. Ó, apresentação incrível. Vamos pegar o link, a gente depois passa também, vai estar junto com os dados dessa apresentação. Assim, duas coisas. Primeiro, você é a única pessoa que fala bem da documentação da HashiCorp. E segundo, como é que você conseguiu explicar tudo isso?